Êxodo capítulo 11. Deus anuncia a Moisés a morte de todos os primogênitos no Egito. E disse o Senhor a Moisés: Ainda uma só praga mais trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois disso, ele vos deixará ir daqui. E quando ele vos deixar ir, seguramente vos expulsará a todos daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, e cada homem peça ao seu vizinho, e cada mulher à sua vizinha, joias de prata e joias de ouro. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. Além disso, o homem Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos do servo de Faraó e aos olhos do povo. Disse mais Moisés: Assim o Senhor tem dito: cerca de meia-noite eu sairei para dentro do meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta sobre o trono dele, até o primogênito da serva, que está detrás da mó de moinho, e todo primogênito das bestas. E haverá grande clamor através de toda a terra do Egito, como nunca houve semelhante, nem semelhante a ele haverá novamente. Mas contra qualquer dos filhos de Israel, desde os homens até as bestas, nem mesmo o cão moverá sua língua, para que saibais que o Senhor faz diferença entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: Sai tu, e todo o povo que te segue, às pisadas. E depois disso eu sairei. E ele saiu da presença de Faraó, ardendo em ira. O Senhor dissera a Moisés: Faraó não vos dará ouvidos, para que as minhas maravilhas sejam multiplicadas na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante de Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, de modo que ele não deixasse os filhos de Israel irem para fora da terra dele. Êxodo capítulo 12. Instituição da primeira Páscoa. Falou mais o Senhor Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Esta lua nova vos será o princípio das luas novas. Esta vos será a primeira lua nova do ano. Falai vós a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 dias deste mês, tome cada homem para si mesmo um cordeiro, segundo a casa do seu pai, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, então tomem um só com o seu vizinho mais perto de sua casa. Conforme o número das almas, cada homem conforme o seu comer, fareis a conta para o cordeiro. Vosso cordeiro ou cabrito será sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até ao 14º dia do mesmo mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o cortará no pescoço em sacrifício entre os 2 anoiteceres. E tomarão um pouco do sangue e o colocarão sobre ambas as ombreiras da porta e sobre a verga da porta, nas casas em que o comerem. E comerão a carne naquela noite assada no fogo, com pães ázimos e com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis permanecer até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na vossa mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei através de toda a terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até as bestas, e contra todos os deuses do Egito executarei o juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal sobre as casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memorial. E vós guardareis uma santa e organizada festa ao Senhor, através de todas as vossas gerações. A guardareis como festa por estatuto perpétuo.
7 dias comereis pães ázimos. Certamente, ao primeiro dia, tirareis o fermento para fora das vossas casas, porque todo e qualquer homem que comer pão levedado, desde o primeiro até ao 7º dia, aquela alma será cortada para fora de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhum tipo de obra se fará neles, exceto aquilo que cada alma houver de comer. Somente isso poderá ser feito por vós. Guardai, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia eu tirei vossos exércitos para fora da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, ao pôr do sol, comereis pães ázimos até o dia 21 do mesmo mês, ao pôr do sol. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque todo e qualquer homem que comer aquilo que é levedado, aquela alma será cortada para fora da congregação de Israel, assim o estrangeiro, como nascido no país. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães ázimos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós um cordeiro do rebanho segundo as vossas famílias, e cortai-o no pescoço em sacrifício à Páscoa. Então tomai vós um molho de isopo, e o imergi vós no sangue que estiver na bacia, e passai-o na verga da porta, e em ambas as ombreiras da porta. Do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia pela porta da sua casa até chegar amanhã. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando ele vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima daquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, preservai, protegei, obedecei a isto por estatuto para ti mesmo e para teus filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como ele tem prometido, guardarei este serviço de adoração. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem que significa este serviço de adoração para vós, então direis: Este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, o qual passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando ele feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou a cabeça e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. 10ª praga, morte dos primogênitos. E à meia-noite aconteceu que o Senhor feriu a todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios. E havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então Faraó chamou a Moisés e a Arão de noite e disse: Levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossos rebanhos e vossos rebanhos bovinos, como tendes dito, e ide, e abençoai também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los fora da terra, porque diziam: Todos seremos homens mortos. E o povo tomou a sua massa de pão antes que levedasse, e as suas amassadeiras de massa de pão atadas em suas roupas, sobre seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram dos egípcios jóias de prata e jóias de ouro, e roupas. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e estes lhes davam o que pediam, e eles despojaram aos egípcios. Israelitas saem do Egito. Assim partiram em jornadas os filhos de Israel, desde Ramsés até Sucote, cerca de 600.000 homens, a pé, somente de homens, sem contar os meninos. E subiu também com eles muita mistura de gente, e rebanhos bovinos, uma grande quantidade de gado. E assaram bolos ázimos da massa que haviam trazido para fora do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto eles foram lançados para fora do Egito.
e não se puderam deter, nem tinham preparado para si nenhuma comida. O tempo de peregrinação em que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E ao fim dos 430 anos, naquele mesmo dia, aconteceu que todos os exércitos do Senhor saíram desde a terra do Egito. Esta é uma noite de vigília a ser observada ao Senhor, porque nela ele os tirou para fora da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, de vigília a ser observada por todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho do estrangeiro comerá dela. Porém, todo servo de qualquer homem comprado por dinheiro, depois que o houveres circuncidado, então ele comerá dela. O estrangeiro e o servo assalariado não comerão dela. Dentro de uma só casa se comerá. Não levarás nada daquela carne para fora da casa, nem nela quebrareis osso. Toda a congregação de Israel fará isso. Porém, se algum estrangeiro morar contigo como peregrino e quiser guardar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então chegará próximo para guardá-la, e será como nascido no país, mas nenhum circunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural da terra e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. E todos os filhos de Israel assim fizeram, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram eles. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel para fora da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Êxodo capítulo 13. Primogênitos israelitas são santificados a Deus. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: santifica a mim todo o primogênito macho, todo aquele que abre o útero entre os filhos de Israel, tanto de homem quanto de besta doméstica, porque meu é. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia, em que saístes do Egito, para fora da casa dos escravos, pois pelo poder da sua mão o Senhor vos tirou para fora daqui. Portanto não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, vós saís. E acontecerá que, quando o Senhor te houver introduzido para dentro da terra dos cananitas, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, ele jurou a teus pais te dar uma terra que emana leite e mel. Guardarás este serviço de adoração neste mês. 7 dias comerás pães ázimos, e ao 7º dia haverá uma santa e organizada festa ao Senhor. 7 dias se comerá pães ázimos, e o pão levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto contigo em todos os teus limites. E naquele mesmo dia declararás a teu filho, dizendo: isto se faz por causa do que o Senhor me tem feito quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre tua mão e por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca. Porquanto com mão poderosa o Senhor te trouxe para fora do Egito. Portanto, tu guardarás esta ordenança a teu apropriado tempo de estação, de ano em ano. Também acontecerá que, quando o Senhor te houver introduzido para dentro da terra dos cananitas, tal como ele jurou a ti e a teus pais, quando ele a houver dado a ti, tu colocarás à parte para o Senhor todo macho que abrir o útero, e todo primogênito macho das bestas domésticas que tiveres, os machos serão do Senhor. Porém, todo o primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro. E se não resgatares, dividirás em 2 partes o pescoço dele. Mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. E será que, quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: que é isto? Tu lhe dirás: o Senhor nos tirou com mão poderosa para fora do Egito, para fora da casa dos escravos. E sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos machos na terra do Egito, desde o primogênito macho do homem até o primogênito macho das bestas. Por isso eu sacrifico ao Senhor todas as bestas domésticas que abrem o útero, sendo machos. Porém, a todo o primogênito de meus filhos eu resgato. E será isso por sinal sob tua mão,
e por adornos na fronte entre os teus olhos. Porque o Senhor, com mão poderosa, nos tirou para fora do Egito. O palavra eterno guia o povo de Israel pelo caminho. E aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou através do caminho da terra dos filisteus, embora seja mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, quando vir a guerra, e volte para dentro do Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho. E, preparados e em formação, os filhos de Israel subiram para fora da terra do Egito. E Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este feito os filhos de Israel solenemente jurar, dizendo José, certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram em jornada desde Sucote, e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles de dia, em uma coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite, em uma coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Ele nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite.